também, com a esposa do Alexandre, irmã Gisele, vocês vão orar para a vida deles também, amém? A Deus abençoe esse casal aí. Em breve, aí, no tempo de Deus, está aí levando palavras também. Amém? Então, irmãos, aqui o Alexandre, né, é o irmão do Alexandre, que tinha me pedido oração para o Alexandre, né, e ele que tinha chegado em mim e falou, né, que os médicos tinham falado que o Alexandre não ia andar mais, não ia falar, né, irmãos, nem chegar, ia ficar em estado vegetativo. Né, irmãos, eles falaram que puderam fazer, já tinham feito, já estava lá internado lá há cerca de 2 meses, então os exames todos constataram que não tinha mais possibilidade de ele voltar a andar, né, com a vida social normal. Mas hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, né, e através das orações dos irmãos, né, o Alexandre está aqui. Quando o Alexandre chegou falando comigo, o médico falou que ele não vai andar, não vai falar mais, vai chegar. Falou, falei, vai benção. Agora eu vou fazer a campanha para ele aí no monte. Vou pedir aos irmãos oração. E quando os irmãos viram o Alexander falando, andando, né, enxergando, todos vão saber que é milagre de Jesus. Tá vendo? Então tá ele aqui, né, o cabelo cresceu, no local onde a gente tinha feito a cirurgia, tá vendo no antigo vídeo. E tá ele aqui, vamos ver se ele tá falando. Dá a paz do Senhor Jesus para os irmãos aí. O Alexandre, tá vendo, irmãos? Ele tá falando. Manda agradecimento para os irmãos aí pela oração. Amém? Então é isso aí, irmãos. É só para honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Aí o Alexandre aí tá falando, tá andando, né? Ele consegue ficar de pé, fica de pé para os irmãos te verem. Amém? Tá meio fraco ainda, né? Voltou a andar recente. Mas tá aí, irmãos, ó. Tá andando, tá falando. Dá um glória a Deus aí. Aí, aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Então vale a pena, igreja, né? Quando os irmãos, alguém vê alguém enfermo, alguém na situação complicada, né, igreja? Irmãos, Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Queria deixar aqui essa triste notícia para os irmãos que acompanham o meu canal há mais anos. Eu sei, né, irmãos, que o amor de muitos se esfriou, então para muitos esse vídeo pouco importa. Mas tá aqui, ó, esse homem se chamava Alexandre. Os irmãos que acompanham meu canal há mais tempo lembram. Esse homem era espírita, né, irmãos? O Senhor uma vez me deu uma revelação para passar para ele, onde Deus me revelou que ele tinha feito uma oferenda, né? Ele tinha feito, aliás, um trabalho e o diabo respondeu esse trabalho que ele tinha feito. Porém, ele ficou devendo parte desse trabalho ali para os espíritos que ele tinha invocado e não pagou. Então esse homem, os demônios pegavam ele e arremessavam ele de um lado para o outro, como se estivesse caindo de um cavalo. Batia a cabeça em vários lugares. E um certo dia o Senhor me revelou que era isso. Chamei ele aqui na minha loja, na época era uma mercearia. Passei para ele o que Deus me mostrou, orei para ele. Os espíritos malignos manifestaram no corpo dele, Jesus expulsou. E ali ele ficou maravilhado, né? Como pôde, ninguém sabia, né? Então, e o que acontece, irmãos? E com o passar do tempo, este homem aqui, o Alexander e Alexandre, o Alexander é mais velho que o Alexandre. Nessa data aqui, em 2019, o Alexandre tinha 36 anos e o Alexander tinha 42 anos, né? Agora o Alexander está com 44 e o Alexandre estava com 38, né? Então, irmãos, o Alexandre, após ele ter vindo aqui na minha loja, um certo dia, o Alexander tinha dado um derrame cerebral, né, um neurisma cerebral. Ele chegou a cair, bateu a cabeça, então ele fraturou o crânio. Então parte da cabeça dele foi removida, né? E o que acontece? Ele ficou internado em estado de coma, foi entubado. E o que acontece, igreja? Deixa eu ver aqui se eu acho uma foto dele entubado no hospital. Só um momento. Amém, igreja? Aqui foi a primeira vez que eu e minha esposa visitamos o Alexander. Ele se encontrava internado no hospital, né? Risoleta Tolentino Neves, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Venda Nova, tá vendo? Aqui ele estava entubado, né, irmãos? Em estado de coma.
No dia que eu e minha esposa fomos lá orar para ele no dia de domingo, aí no dia seguinte ele acordou já do coma. Então os médicos tiraram esse sedamento dele, né, tirou essas mangueiras e ele pôde passar por uma cirurgia de traqueemia e permaneceu internado, irmãos. Depois de um período, aqui essa parte onde ele foi removido, o crânio, tá vendo que tudo tá inchado, ó, o crânio dele. Essa parte aí, o osso foi removido. Então, com o passar dos dias que ele estava internado, ele encontrou uma bactéria aqui que afetou o cérebro, a cabeça dele, creio que afetou o cérebro. Então veio agravar para estado vegetativo. Estado vegetativo, a pessoa fica assim, ó, igual ele está aí, ó, que ele não estava no estado vegetativo. Posteriormente, ele entrou no estado vegetativo. Aí, quando ele entrou no estado vegetativo, o irmão dele, o Alexandre, aquele que eu estava mencionando, veio aqui aos prantos chorando. Falou, Marcinho, pelo amor de Deus, depois do que Deus usou você para falar comigo, cara, e depois que você orou para mim, eu vi que Deus é na sua vida e eu creio que se você também orar para o meu irmão, Jesus pode curar ele, porque, cara, eu tenho muita fé em Deus, eu tenho minha religião, ele falando, sou espírita, mas eu tenho muita fé em Deus, mas eu sei que se você orar, Deus vai responder. Ora pelo meu irmão, cara, é tudo que eu tenho. Minha mãe já morreu, meu pai me abandonou, entendeu? E ali ele foi lamentando a vida. Aí eu peguei, preguei para ele, orei para ele primeiro, falei com ele, a Bíblia fala, se alguém estiver triste diante de vós, impõe a mão sobre a cabeça dele e ora, para que o Espírito Santo de Deus que habita em vós o console, o alegre. Porque então, primeiro vou orar para você, Alexandre. E em relação ao seu irmão, vou buscar de Deus. Se Deus me confirmar, eu vou fazer uma campanha em prol da vida dele. Orei a Deus de um dia para o outro. No dia seguinte, cerca de 2 dias mais ou menos, encontrei com o Alexandre. Falei com ele, Alexandre, eu orei, Deus ouviu a oração, respondeu. E Deus mandou falar para mim fazer. Deus mandou fazer uma campanha para ele de 7 dias no monte. Vai fazer entre eu e Deus, né? Então, irmãos, eu fiz essa campanha pela madrugada, né? Em torno de meia-noite, a seguir. Sozinho, eu e Deus ia para o monte, orar em prol da vida desse homem que estava em estado vegetativo. E ali Deus mandou falar com o Alexandre. Falei com ele, eu vou fazer a campanha. E após 7 dias, Deus manda falar que vocês vão ver ele fazendo tudo que os médicos falaram que ele não vai fazer mais nunca na vida. Vocês vão ver ele andar, comer, falar, ouvir, enxergar. Ele vai fazer tudo que ele fazia antes. E aí comecei a campanha, irmãos. Quando encerrei a campanha no monte, de 7 elos, cerca de 2, 3 dias depois, a companheira do Alexandre ligou para ele, falando com ele que o Alexander, esse daqui, tinha acordado do estado vegetativo, que estava um alvoroço no hospital, que os médicos estavam impressionados com a recuperação dele, que era inesperada. O doutor, que tinha 25 anos de profissão, segundo ela, ele falou que nunca viu uma coisa dessa, que só poderia ter sido um milagre. E é claro que foi. Então, olha o estado que o Alexander estava, ó. Tá vendo aí, igreja? Então, a Alexander estava nesse estado, irmãos, quando nós deparamos com ele, né? Quando nós fomos lá visitá-lo. Aí aqui, ó, Alexandre, que veio me pedir oração. Estava em plena saúde, plena forma física, né? E com o passar do tempo, né, irmãos, passou-se 2 anos, mas antes dos 2 anos eu já fiz até um vídeo. A palavra que Deus me deu nesse dia que eu fui visitar o Alexander na casa dele após a alta, foi João, capítulo 5, onde fala do paralítico do tanque de Betesda. E a palavra que Deus mandou efetizar para ele foi João, capítulo 5, versículo 14, onde o Senhor Deus fala, né? Vai e não peques mais para que não suceda que algo pior te aconteça. Esse homem aqui que Jesus curou, ele até hoje não teve coragem de pisar lá na igreja para dar o testemunho e falar o que Jesus fez. Esse daqui foi lá para mim testemunhar e agradecer a Deus, né? O Alexandre foi a Gisele. Aí o que acontece, irmãos? Passou cerca de 6 meses que esse daqui foi curado. Ele começou a andar aqui no bairro falando que Jesus não tinha curado ele. Que se Jesus tivesse curado ele, a cabeça dele tinha voltado normal. E começou a zombar do que Deus fez. Esse homem aqui, o Alexandre, ficou indignado com o que o irmão estava falando. E chegou em mim e falou, Marcinho, você acredita
Pai que Santo tá zombando do que Deus fez, cara. Eu tenho certeza, eu sei que foi Deus. E ele tá falando que não foi Deus, não, que se fosse Deus a cabeça dele tinha voltado normal, etc e tal. E aí, irmãos, passando um tempo, cerca de um ano depois, o Alexandre sofre um novo derrame, né? Teve outros agravamentos e dessa vez a família toda abandonou ele, né? Dessa vez ninguém mais quis saber dele, que ele voltou a beber, fumar, fazer tudo que ele fazia. Não procurou se converter ao Senhor Jesus. Aí o que aconteceu? O Alexandre tornou menos ao estado vegetativo, mas no ponto de vista que eu tenho, a gente que é, né, evangelista, que visita as almas, a gente vê que o sofrimento dele hoje é pior do que em estado vegetativo. Porque em estado vegetativo, pelo menos você não está ciente do que está ocorrendo. Agora ele foi abandonado, né, pela família, pelos amigos, parentela, né, ele está no abrigo, está cadeirante, né, irmãos? Tornou a ficar cadeirante, usando fralda, essas coisas. E o Alexandre, o irmão dele que veio buscar Deus por ele, né, e esqueceu de buscar por si próprio. Cerca de 7 dias em média antes dele falecer, ele sentou aqui do meu lado, nessa mesa onde eu tô, tomou café comigo, falou que estava pensando em procurar dar um tempo, parar com a bebedeira, buscar a Deus, porque Deus tem dado ele muita oportunidade. Ele até chegou a falar comigo que ia a possibilidade dele se internar no UPA para eles colocar um soro, que ele estava se sentindo muito fraco. E ele estava em plena forma física, assim, aparentemente. Quando foi na semana seguinte, o Alexandre já chegou como se estivesse com o mesmo mal que o Alexandre, como se tivesse dado um derrame, falando fanhoso. Ofereci, leva ele no hospital, ele não aceitou. Ele, não, tem gente que está precisando mais de médico do que eu. Não vou caçar ocupar espaço do hospital à toa, não. Bebendo, fumando, e mesmo no estado que estava, bebendo, fumando, separou da mulher. Aí, quando foi 3 dias antes da morte dele, em média, eu vi ele passando dentro de uma carroça. Um carroceiro, colega meu, passou com ele aqui e falou comigo assim: ô Marcinho, olha o que cachaça faz. Eu pensei que ele estava até dormindo dentro da carroça, mas não. Quando eu fui saber, no outro dia, esse homem estava levando ele pro UPA. Levou ele pro UPA de carroça, né? Pensei que, como eles eram amigos, eu pensei que eles estavam levando ele embora, que é comum você ver pessoas bêbadas levando um ao outro, né, irmãos? E eu soube que ele estava internado. Eu falei, se Deus permitir, esse final de semana eu vou lá visitar ele. Só que Deus não me permitiu, não consegui visitar ele. Ele estava na CTI, no Hospital São Judas, e com essas burocracias também da Covid-19, então a gente está tendo dificuldade de entrar em alguns hospitais. Mas quando é a vontade de Deus, nós entrar, nada impede, né, irmãos? Aí quando foi dia 12, agora dia das crianças, eu estava com os meus filhos aqui se divertindo. Aí veio um vizinho, como um vizinho sabe da atenção que eu tinha com eles, o amor, o carinho, veio me dar esse comunicado, né, que é amigo da parentela dele. Chegou em mim e falou, Marcinho, você ficou sabendo do Alexandre? Alexandre, esse daqui, ó. Esse daqui que vai aparecer aqui de branco. Aqui, irmãos, ó. Tá sabendo do Alexandre? Aí eu peguei e falei assim, não, o que tem Alexandre? O Alexandre morreu. Falei, para, moço. É sério, ele morreu. Ele estava entubado na CTI e a família dele falou que morreu. Ele tinha dado pneumonia e os médicos falaram que ele chegou da parada cardiorrespiratória, né, irmãos? O coração dele parou e morreu, né? Só Deus sabe, não cabe nós julgar, mas estava com desejo. Mas, né, irmãos, infelizmente não ouvi, não tive notícias se ele aceitou o Senhor Jesus, que ele saiu daqui inconsciente, e até onde eu sei, ele não tornou a consciência mais dali para lá, né? Então aí fica o exemplo para a igreja. As pessoas correm tanto atrás de milagre, irmãos, e a Bíblia fala assim, ai daqueles, né? Ai daqueles que têm visto sinais, prodígios e maravilhas, e mesmo assim não se converterão a mim. Pois eu prometo a vós que no dia do juízo será muito mais doloroso, né, rigoroso o juízo para vós do que foi para Sodoma e Gomorra. Sabe o que a Bíblia está falando?
que nós que tem contemplado esses sinais na nossa vida e na vida alheia, se nós não se converter com sinceridade diante de Deus, e se nós morrer sem a salvação, o juízo de Deus vai ser muito mais duro para nós do que para os ímpios. Amém? Então, infelizmente, está aí, né, irmãos? Uma alma, sorrisão bonito, jovem, né? Um homem humilde, não era rancoroso. As pessoas às vezes humilhavam, agrediam, batiam nele aqui. No outro dia ele estava conversando com as pessoas normal, como se nada tivesse acontecido, né? Então, que sirva de lição. É com muito pesar, com muita dor no coração, que eu deixo esse comunicado para os irmãos. Vamos concluir a visualização do vídeo. Aqui é o dia que o Alexander está contando testemunho. Tá vendo? Após o estado vegetativo. Chamada fé com a ordenança de Jesus falou lá em Marcos capítulo 16. Portanto, ide pelo mundo anunciar o evangelho a todo povo e a toda criatura. E todos aqueles que creem em mim e forem batizados serão salvos, e os que não creem já estão condenados. E esses sinais seguirão os que creem em meu nome, assim diz o Senhor Jesus. E porará a mão sobre os enfermos e serão curados. E porará a mão sobre os endemoniados e serão libertos. Amém? E eles sararão novas línguas. Então, para a honra e glória de Senhor Jesus, caiu a Alexander curado. Amém? E a família dele aqui feliz, dá um tchau para os irmãos aí. Amém? Os irmãos também teve com ele aí até o fim. Irmãos, então aí, dando continuidade, ajudando a Alexander, e com certeza Deus vai recompensar eles. Né? Mas Deus sabe que aquele que compadece do necessitado, irmão, Deus livra no dia do mal. Amém? Então Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o irmão Márcio, né? Fica todos aí na paz do Senhor Jesus. Dá um tchau para os irmãos aí. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe. Muito triste, né, irmãos? E como Deus tem livrado ele no dia do mal, né? Como Deus livrou, né, irmãos? Eu sei, né? Eu conheço. Assim, eu contemplei muitos, mas muitos livramentos mesmo. O Senhor Deus deu a esse homem, né? O Alexandre, né, irmãos? Então, o que nos resta agora, né, irmãos? É seguir em frente. Então, que Deus abençoe a todos os irmãos inscritos, né? Que sirva de lição. Às vezes o pai busca pelo filho, mas esquece que ele tem que buscar pela alma dele também, a salvação da alma. A mãe busca pelo filho, mas esquece de buscar a salvação da alma. Para nós aí, o Alexandre, que estava em perfeita condição de saúde aos olhos do homem, que teria muito mais longevidade de vida que o Alexander, morreu, né? E o Alexander, que todo mundo esperava a morte dele, está vivo, né, irmãos? Ainda com muitos males, mas está vivo. E a Bíblia fala que enquanto há vida, há esperança. Amém? Deus abençoe, Pai do Senhor Jesus.